deixa eu começar perguntando, sim, Arlindo. Você me falou sobre, né, que até me espanta, né? Você me falou sobre a leveza, a primeira vez que você me viu, né? E aí eu fico muito. Quando eu conhecia você de nome, né? Conhecia de professor da universidade e tal, já te vi circulando por lá e tal, mas eu nunca tinha conversado, parado com você, né? Assim, e o primeiro encontro foi na biodança, né? E aí é muito interessante porque, né, a pessoa com a voz, né, um timbre de voz potente, né, uma gargalhada, assim, um riso largo, né, e de uma leveza sem tamanho. E aí eu fico pensando nesse livro aqui seu, nesse aqui, né, o livro do Bom Dia, que fala dessa leveza, que fala disso. Aí que fala um pouquinho mais, o que é produzir esse livro nesse espaço de ternura desse sujeito que valoriza, que sente falta, esse banzo, essa falta de bom dia nessa relação das pessoas. Isso para mim é uma curiosidade. Como é que nasceu o livro? Sandra, eu acho que nasceu exatamente de uma coisa que só a idade nos permite. É que a gente olhar e, de uma certa forma, e você acompanhou esses diversos momentos, valorizar a criança interior. Porque muito cedo, eu virei um adulto muito chato. Então, eu era uma criança dita como adulta que respondia ao rótulo. O Lico é tão responsável. O Lico é tão educado. O Lico é tão prestativo. E aí ficava toda a responsabilidade de ser prestativo e por minha conta. Então, eu sempre digo que eu fui uma criança adulta. Criança no sentido da faixa etária. Muito cedo, para ganhar a amizade do meu pai, eu me coloquei muito ao lado dele. Eu fui companheiro do meu pai dos 5 anos, que eu me lembro dos 5 anos, até ele partir. Então, mas era uma coisa assim, muito de estar junto para merecer a atenção dele. Ele nunca me cobrou isso, mas eu estou dizendo como é o meu subjetivo. Mas, passado vários momentos de muita dor, muita angústia, separação, ficar longe de 4 filhos, aquela coisa toda, eu comecei a buscar alternativas aí, meio que sem entender muito bem como é que funcionava, mas fui me expondo. Uma delas é a experiência da biodança. Eu morria de inveja de você, Sandra, morria de inveja da Cássia, morria de inveja de várias pessoas que estavam ali, Samira, e que conseguiam dizer, naquele período de vivência, né, de compartilhamento, conseguiam dizer como que a última aula tinha impactado na semana, e eu não conseguia acessar isso. É muito difícil acessar. Biodança me ajudou muito, yoga me ajudou muito, não é? Essas coisas todas no entorno dessas áreas. Obviamente que terapia me ajudou muito. Eu me lembro que a última terapeuta que eu tive poucos, mas todas extraordinárias, sou muito grato a todas elas. Num determinado momento, eu dizia, mas eu tenho uma coisa boa. Ela falou, Arlindo, eu não tenho dúvida que você tem essa coisa boa, isso não como uma flora em você. Ou para quem entende de não, eu florava para ela. Né? No entanto, eu dava uma demonstração para você, mas era uma coisa que não era tão íntegra. Eu só consegui escrever este livro quando eu terminei de escrever o meu memorial para me tornar professor titular da universidade. Você quer saber da história? É isso. Eu terminei de escrever o memorial, né, aquele catatal todo. Confesso a você que orgulho, gente, eu produzi umas coisas muito interessantes. Tem muita coisa na minha estante, tem muita palestra espalhada por aí, tem muita orientação espalhada. Eu confesso a você que me senti envaidecido, orgulhoso daquela história.
Mas aí eu me perguntei, mas será que essa é a minha história? Será que esse é o Arlindo? E aí eu resolvi resgatar exatamente aquela criança que lá atrás valorizou o bom dia, valorizou a saudação, valorizou o estar bem, que sempre teve um olhar terno para com a natureza, para com seres viventes. Não é? Eu nunca gostei de ver uma árvore enquanto uma árvore derrubada. Eu nunca olhei para um animal pensando num animal morto. Mas muitas dessas coisas foram sufocadas em mim. Sufocadas por quê? Porque tinha um padrão. Tinha um padrão. Eu me lembro uma vez eu ganhei uma leitoa. A leitoinha, eu ganhei de uma pessoa que era o compadre do meu pai, e a leitoinha ficou lá, e eu sempre com muito carinho. Aí teve um dia que eu, obviamente, cara, tomava conta dela, disse, agora está na hora de matar, e aquele negócio me deixou. Né? E eu falei, mas, cara, rapaz, você é um homem. Né? Então, que está de chorar pela morte da leitoa. Então, eu acho, Sandra, que é um pouco disso. Quer dizer, eu acho, não tenho certeza de que vários desses meus processos, né, inclusive na biodança, né, lá naqueles vários exercícios, aquelas várias vivências, foram deixando aflorar essa criança que eu cada vez gosto mais dela e quero que ela aflore mais. E eu quero que ela flore mais. Eu acho que é muito disso. Né? Agora, voltando a uma coisa que, depois que eu deixei a criança florar, eu resolvi também estou fazendo um trabalho em cima de uma pergunta que foi feita para um dever, agora nesse tempo de pandemia, uma sobrinha neta minha me ligou e disse, tio, eu tenho que preparar para segunda-feira uma história ou pontos relevantes dos meus antepassados imigrantes. Bem, você, como educadora, sabe muito bem que quando na escola se fala em pessoas imigrantes, é invariavelmente o italiano, o alemão, né? Nem o português é considerado imigrante. Eu comecei contando a história para ela, dizendo, olha, nós temos um lado, sim, de imigrantes italianos, mas o lado materno da vovó Dalvinha era todo de imigrantes, só que eles eram portugueses, mas imigrantes iguais. Vieram para cá também em situação constrangedora. Então, muito dessas coisas a gente tem que começar a recuperar. E ao fazer isto, até porque é difícil eu ter toda a minha linhagem portuguesa, porque não tem registro de quando que o primeiro Simões chegou ao Espírito Santo, ou quando o primeiro Laranja chegou ao Espírito Santo, não está registrado. Tem lá o registro de quando o primeiro Pagani chegou, quando o primeiro Vilasco chegou. Está lá registrado, bonitinho. Não é? Então, mas eu não consigo fazer isso com os meus colegas portugueses. Outro dia, conversando com um queridíssimo amigo negro sobre isso, ele disse, Arlindo, a minha situação é mais complicada ainda. Eu não consigo, eu não tenho nem região onde é que ninguém chegou. E se eu conseguir chegar onde chegou, eu não consigo saber de onde ele veio. Então, você estava falando sobre ancestralidade. A sua ancestralidade tem a ver com essa linhagem familiar ou você a entende muito mais num plano espiritual? Olha, eu entendo num plano maior, né? Porque pensa, se a gente. Eu sou uma pessoa muitas vezes meio cética, mas nem sei que eu nem acho que não sou tanto, não. Mas pensa bem, se eu só pensar nessa linhagem muito da família, por exemplo, seria uma coisa muito complexa, porque seríamos todos muito órfãos dessa ancestralidade. Porque é impossível chegar lá, assim como você não consegue chegar lá no seu tronco português, para nós que viemos, somos descendentes desse povo que veio trazido para cá, né? Vai ser mais difícil ainda. As raias quase do impossível.
Então, eu preciso pensar que é muito importante saber de onde vim, sim, essa origem, né? O outro veio da onde, o outro avô veio da onde. Mas, acima disso tudo, tem uma coisa muito maior, muito mais ampla, que perpassa e que está para além disso. Então, é uma ancestralidade, a gente pensar que ela vem no inconsciente coletivo. De onde, para chegar aqui, eu trago umas marcas registradas, não só, né, registradas no corpo, mas também registradas na alma, dos que vieram antes de mim. Isso, para mim, é fundamental. Porque isso é que explica algumas questões, só podem ser explicadas através disso. Então, para mim, essa coisa da ancestralidade é bem maior. É nessa coisa da proteção, é nessa coisa de, sabe, existe um ser, alguma coisa maior que faz, que te ajuda nesse traçado, nesse caminho, nessa dança que te faz movimentar no mundo, né? Para mim é isso. Mas eu queria voltar numa coisa, uma pergunta que você me fez antes, e eu acabei me desviando do assunto, eu queria voltar nela. Você falou dos meus escritos, né? Então, meus escritos são dois focos, né? Um é revelar a minha visão sobre o meu lugar e a minha dor enquanto mulher, enquanto povo negro e tal. Então, assim, a primeira poesia para mim, um texto que eu escrevi, que acabou, né, até por conta do Rogério mesmo, da biodança, me passou, se inscreve nesse concurso, novos poetas e tal. E aí eu acabei, né, tipo assim, não vou decepcionar meu amigo que eu amo tanto, que é o Rogério, né, eu mandei a poesia. E aí, no meio de 2.000, não sei quantas poesias, a minha foi uma das 200 classificadas. E foi uma essa fala na solidão da mulher e nessa relação, né, de explicitar esse sentimento desse lugar de sozinhez, né? A dor que isso causa, né? E tem uma fala que depois que eu escrevi, eu acabei publicando na minha página do Face, antes ainda de Rogério, de eu passar para o concurso e tal. E aí uma amiga me mandou no particular, né? Tipo assim, como me sentir representada. Então pensa, se a poesia, se o que você escreve toca alguém, fala da dor de alguém, ela não pode ficar só dentro de você. Então daí agora eu escrevo e eu jogo, né? Jogo para mim, eu jogo no Face, jogo no Insta. Não tem a pretensão de ser escritora, mas para mim é muito impossível não transbordar sentimento em palavras. Chega uma hora que fica impossível, sabe? Você tem que escrever, a palavra fica cantando no seu ouvido, você precisa colocar no papel. Então essa tem uma função da minha poesia, do que eu escrevo, eu acho. E a outra função é traduzir também uma coisa que é maior, um esperançar. É preciso arranjar é preciso catar, sugar. E quais são os elementos que nos fazem esperançar? Fazer sabe, as coisas mais simples. Porque acho que precisa disso, porque a arte, né, assim, né, ela realmente nos salva de enlouquecer, está muito louco. Esse período de pandemia, por exemplo, você tem que ficar muito tempo em casa, se você não tiver ferramentas para lidar com você mesmo, com as emoções, esse tempo que você tem de ver e rever, a vida fica muito dura. Então, assim, para mim a minha escrita tem essa função. Às vezes eu penso que é uma escrita meio egoísta, né? Porque meio narcísica, né? Porque ela fala dessa emoção. Mas aí quando eu penso que essa emoção não é só minha, essa emoção é do outro também, então aí eu já fico meio aliviada. Então, assim, as minhas duas coisas. Em 2019 eu mandei de novo, 2020 eu mandei de novo para esse mesmo concurso um outro texto. E esse foi uma poesia que eu escrevi num desses assassinatos bárbaros que aconteceram no ano passado em relação a uma adolescente negro. E aí estava tão doendo, estava tão agoniando, que você não tinha palavras para dizer. Eu não conseguia expressar. E aí eu escrevi um poema pequenininho que fala sobre a falta de palavras, né? Quando as palavras somem, que é ajudar a processar a dor, que aí não é a dor minha, não é só minha, é a dor de... Se a gente não conseguir colocar isso de alguma forma,
a vida está muito difícil nesse sentido. Então, é preciso... E aí, quando eu trabalho com os meus alunos, né, meus pirralhinhos lá na escola, eu trabalho com os meninos de 5º ano, de 10, 11 anos, o meu exercício com eles o tempo inteiro é escrever, transbordar em palavras, se transportar em palavras. Esse precisa ser um exercício que nos mantém um pouco saudável, nos dá uma... Então, assim, a escrita, para mim, tem essa função. E aí é um elemento que não estou abrindo mão hoje em dia. Assim, já me reconheço que eu posso escrever, eu já me reconheço que eu devo escrever, e aí eu escrevo. Agora, a escrita é menos acessível, né? E nesses tempos de pandemia, a arte, de um modo geral, precisa ser visto como um componente fundamental de primeiros socorros. A gente precisa se socorrer em algum tipo de arte. Seja eu como espectador, seja eu tentando me expressar. Né? Me expressar na escrita, mas me expressar, eventualmente, numa dança. Né? Eu já me surpreendi inúmeras vezes de experiências de solidão, de estar só, não é de solidão, mas de estar só. Né? Morei fora alguns tempos, sozinho. Morei fora uma vez com 4 filhos, mas já morei sozinho, né? No sentido de que a pessoa com quem eu convivia estava aqui e eu lá do outro lado do mundo. E eu acho que é interessante quando a gente pode fazer isso. Tem que confessar para você que eu já me surpreendi dançando com a vassoura, porque eu, naquele momento, estava limpando e ouvindo uma música e aquela coisa me moveu. Né? Agora, quando você se coloca como escritora, como escritora e como mulher, tem uma coisa muito interessante, porque você pode ter a reação que você teve de uma amiga, você me representa. Tudo que você escreveu é aquilo que eu senti, que eu não queria. E também, quando você se coloca como mulher, e principalmente como mulher negra, numa sala de aula, você serve de modelo. E a minha pergunta para você agora é: quantas vezes você teve a reação de uma menina, uma mulher branca, e que vê em você uma representante de ser mulher? Ou a primeira coisa que uma branca vê em você é que você é negra? É uma pergunta difícil essa, para mim é difícil, porque talvez eu queria tentar ser, não ser honesta comigo, assim, de estar pensando, não, primeiro ver, mas não é bem assim que acontece, não. Não é uma mulher e depois você vê que ela é negra, não. Você vê, nossa, essa neguinha é fogo, né? Já ia sair uma palavra, essa neguinha, sabe? Vem primeiro esse atributo, né? Nossa, mas ela é tão inteligente, mas ela é tão criativa. Nossa, é como se ser criativo, ser inteligente. Confesso para você que antigamente isso me incomodava. Hoje eu já me divirto, já não, sabe? Depois dos meus anos vividos, né, a experiência, eu acho que a gente é uma pessoa privilegiada, assim, de ter vivido, já estou quase entrando na 7ª década de vida, que coisa maravilhosa. Então, você tem que aprender alguma coisa. E uma delas é aprender a lidar com essas questões. Então, hoje, por exemplo, já não me surpreende que não me vejam primeiro enquanto uma mulher, mas me vejam enquanto uma sujeita que, mesmo sendo negra, nossa, mas o cabelo dela é tão bonito, nossa, mas esse mas, que a gente ainda precisa, sabe? A sociedade não tem uma consciência disso. Acho que pra gente, nossos ouvidos sabem disso, né? Sabem muito bem. Então, eu diria para você assim, não, ainda te veio primeiro como uma mulher negra, uma negra que deu certo, que é inteligente, que escreve. E tá aí também, sou isso também, mas sabe? Então, assim, essa coisa de
ainda estamos longe ainda, estamos longe. E se puderem, assim comigo hoje não, mas, por exemplo, as minhas filhas enfrentam isso mais, porque são mais novas, estão né, no meio da... Então, assim, se você bobear, te dão rasteira. A mim já é mais difícil de dar rasteira, né? Mas, assim, porque é uma concorrência, é uma competição, é uma concorrência, né? E tal. E quanto mais um brilha, é como se estivesse tirando o brilho do outro. Não é assim que acontece. A vida não é assim. Né? Precisa não ser assim. O fato é preciso que todos sejamos muito bons e tenhamos possibilidade de mostrar quem somos e como somos. Uma coisa que talvez a gente tenha um pouco de... A sociedade se perdeu um pouco nisso, é que o fato de sermos, né, seres vindos, né, com essa história, essa raiz, é possível que a gente tenha alguns pensamentos que sejam divergentes. Existe uma lógica de pensar ou de ver que pode ser um pouquinho diferente, ou que vai numa outra direção, uma forma de resolver, uma forma de ação. Algumas coisas que são simples, mas é um jeito de ser, um jeito de perceber. E isso parece virar um problema, porque você não cabe na caixinha. Sinto muito, não tem caixinha para enfiar a gente. Aliás, é preciso transbordar das caixinhas. Acho que as saídas são essas. Então, talvez isso incomode mais, né? Porque a neguinha metida é besta. Olha bem, sim, é preciso sair da caixinha. Preciso, não tem que botar cabresto, não é isso. Né? Então, acho que conviver com isso ainda, às vezes a gente ainda tem que lidar muito com isso, é muito complicado. Tipo assim, já vem ela, tipo, sabe? Já vem ela com a ideia do contra. Não, já vem ela com uma outra ideia. Já vem ela com uma ideia que dá trabalho. Mas, assim, eu acho que a gente aprendeu a essa que para os outros seriam transgredir, mas não é transgressão. É trabalhar outras possibilidades. É assim, abrir o leque. Pode ser por aqui, mas também pode ser por aqui, por aqui. Assim, não tem dificuldade com isso. Né? E às vezes isso se torna um complicador. Para mim seria um facilitador, né? Mas tem gente que vê como complicador. Mas é isso. A gente vai fazer mais um intervalo rapidinho, Sandra. Já já a gente volta.